Bora lá, galera. CPC Contabilidade para Concursos aqui, mais um vídeo tratando da Cefaz MT, prova aqui de contabilidade geral, né, realizada aqui no último domingo, dia 4, né? Agora a gente está trazendo aqui a questão número 2. Vamos lá para o enunciado. Ó, de acordo com a legislação contábil, no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reservas de lucro a realizar. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vê aqui é que é uma questão que trata do dividendo, né, que ele chama aqui de dividendo obrigatório. E ele fala, inclusive, né, do momento em que esse dividendo obrigatório, né, vou colocar aqui com uma outra cor, ele ultrapassa a parcela realizada do lucro. Né? Eu vou explicar mais para frente o que é isso. E ele diz ainda que, por proposta dos órgãos da administração, pode-se destinar o excesso à constituição de uma reserva de lucros a realizar. Beleza? Então vamos lá, continuando. Em relação à determinação da parcela realizada do lucro líquido do exercício, analise as seguintes contas. Vamos lá. Ele vai trazer uma série de contas aqui para a gente, né? E ao final ele vai pedir para a gente o seguinte, ó, considere-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos valores apresentados somente em, né? Ou seja, né, o que eu devo somar aqui para considerar, né, esse excesso aqui, né, que forma essa parcela realizada, né, do lucro líquido. Bom, antes da gente entrar na questão em si, antes até mesmo da gente ler as alternativas, eu vou destacar alguns pontos aqui, beleza? Vamos lá, primeiro eu vou pegar a caneta aqui para a gente falar desse tema, né, dividendo. O que acontece? Dividendo é um tema bastante explorado em provas, né? Basicamente toda companhia aberta, por lei, ela é obrigada a distribuir dividendos, né? Qual que é a lei que vai tratar disso? Essa aqui é a lei 6.404 de 76. É a famosa lei das SAs, né? E o que ela estabelece? Primeiro, dividendo, né? Para a gente nivelar aqui o que a gente está falando. É uma remuneração dos sócios, né? Ou dos acionistas, né? Remuneração dos sócios, ou seja, os sócios têm, né, o direito de participarem, né, dos lucros da empresa. Então, tudo aquilo que ela tem de lucro líquido num determinado exercício, ela tem que remunerar o seu sócio. A Lei 6.404, eu vou destacar isso e gravem isso que eu vou falar, ela dá sempre maior atenção aos sócios, em primeiro lugar, e em segundo lugar, à empresa. Professor, como assim? Isso quer dizer o seguinte, que quando ela tiver que decidir algo em favor ou do sócio da empresa, ela sempre vai decidir em favor do sócio, né? A legislação sempre vai estar ali apoiando, né, protegendo o sócio, salvo se essa decisão puder de alguma forma comprometer o funcionamento da empresa, que é esse caso que a gente vai ver aqui, beleza? Então vamos lá. Ó, remuneração dos sócios, beleza. Esse aqui é um conceito, né, do que é dividendo. A lei que prevê isso é 6.404/76 e ela estabelece o seguinte: 25% do lucro líquido AJ. O que é esse AJ aqui, professor? Lucro líquido, ajustado. E eu vou explicar melhor o que é isso um pouquinho mais para frente. Mas basicamente 25% desse lucro líquido ajustado tem que ser distribuído como dividendo, né? Isso aqui, gente, isso aqui é obrigatório. A empresa ela não pode simplesmente falar, não vou distribuir agora não. Ó, isso aqui é obrigatório, beleza? Porém, pode acontecer o seguinte, de o estatuto da empresa, que é onde deve estar previsto, né, o percentual que vai ser distribuído de lucro, esse estatuto ele pode ser omisso. Estatuto omisso. Então, o que acontece quando o estatuto ele é omisso? Quando o estatuto é omisso, a lei diz o seguinte: a empresa ela fica obrigada a distribuir 50% do seu lucro líquido AJ, né, ajustado. Né? Na verdade, a legislação não fala nem o termo 50, mas ela fala metade, né, do seu lucro líquido ajustado. Né? Outra situação que pode surgir, o estatuto é omisso, mas a Assembleia, né, na data de decidir ali sobre tomar as suas decisões em geral, ela decide também
estabelecer ali naquela assembleia um percentual de dividendo. Ela pode fazer isso, mesmo quando o estatuto é omisso, né? Se ela tem o estatuto omisso e não decidiu em assembleia, 50% do lucro líquido ajustado. Se ela tem o estatuto omisso, mas em assembleia ela decidiu, né, um percentual para aplicar naquele exercício, para distribuir de dividendo, ela não pode fugir dessa regra aqui, beleza? De 25%. Bom, esse aqui é o conteúdo básico de dividendo, pessoal. Isso aqui já serve para a gente entrar um pouco nas questões sabendo um pouco mais do que está se tratando, né? Então vamos lá. O que essa questão está tratando aqui para a gente? Vamos lá, vou pegar aqui a caneta vermelha para destacar. Ela fala do dividendo obrigatório, só que ela diz o seguinte, que essa parcela do dividendo obrigatório, ela ultrapassou a parcela realizada de lucro líquido. Aqui, ó, ultrapassa a parcela realizada de lucro líquido, beleza? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, ela tem ali uma obrigação de pagar, por exemplo, 50 mil de dividendos. Ó, 50 mil de dividendos. Porém, o lucro líquido dela, né, o lucro que ela realmente recebeu, né, porque o que a gente precisa entender? Quando se apura o lucro líquido, não necessariamente a empresa ela já tem todo aquele recurso em caixa. Então ela pode ter apurado, por exemplo, um lucro líquido ali de 200 mil. Né? Aqui a gente teria exatamente 25%, né? Esses 50 mil representariam 25% de 200 mil. Então aqui, ó, o lucro líquido. Né? Vamos chamar aqui de lucro líquido já ajustado, beleza? Então essa parcela aqui é 25%, que é o meu dividendo aqui obrigatório. Vou colocar OB. Opa, deixa eu só distanciar um pouquinho mais aqui. OB de obrigatório, beleza? Só que o que acontece? Contabilmente, a gente já tem esse lucro líquido ajustado. Pode ser que, mas pode ser, né, que no caixa esse lucro líquido ele ainda não tenha sido realizado. Pode ser que no caixa, por exemplo, eu só tenha 50 mil. Ou menos, né? Por exemplo, caixa, né? Vou colocar aqui para a gente compreender melhor. Caixa. E aí o que vai acontecer? Né? Essa parcela, vou até colocar um valor menor, que é para seguir o que a questão está falando ali para a gente. Essa parcela do dividendo obrigatório, ela ultrapassa a parcela realizada do lucro líquido. E aí o que ele diz? A Assembleia pode, por proposta dos órgãos da administração, destinar esse excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Ou seja, essa parcela que passou aqui, né, digamos aqui os 10 mil que estão passando, eu vou destinar como uma reserva de lucros a realizar. A realizar, beleza? Tá, professor, o que é uma reserva? O senhor está falando agora de dividendo, já surgiu um novo termo. Beleza, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor da caneta aqui, ó, só para escrever aqui embaixo para a gente entender. O que é uma reserva? Como o nome diz, né, uma reserva é quando eu pego uma parcela do lucro líquido e destino ela para o meu PL, para o meu patrimônio da empresa. Então, uma parcela do lucro líquido que vai para o PL. Só que o lucro líquido ele não vai para o PL como lucro líquido. Né? Há alguns anos atrás existia a possibilidade, inclusive, da empresa ela ter os lucros, não eram lucros retidos, mas eram lucros acumulados. Né? Ela poderia acumular lucro. Né? Hoje, a figura do lucro acumulado ela é proibida por lei. Ou a empresa constitui reservas, né? Ou ela vai distribuir em forma de dividendo. Quando a gente ouvir falar dessa palavra lucro acumulado, e a gente vai ouvir falar bastante na contabilidade, mesmo sendo hoje ilegal, né? Não é possível fazer isso, o lucro acumulado se transformou em uma conta transitória, ou seja, tudo que foi apurado como lucro líquido passa antes pelo lucro acumulado para que depois vá para o PL ou, né, se não for para o PL, ele vai ser distribuído como dividendos. Ó, dividendos, marcar aqui em cima, dividendo, beleza? Então vamos lá. Essas reservas, elas são previstas também na Lei 6.404, perdão, de 76, a Lei das SAs. A gente tem ali reserva legal, reserva para contingência, reserva estatutária, enfim, uma série de reservas ali. Mas o que interessa para a gente aqui nessa questão? A gente tem uma parcela de lucros a realizar, né, que o dividendo obrigatório ultrapassa essa parcela e por conta disso a administração ela determina a constituição de uma reserva chamada aqui, ó, reserva de lucros a realizar, beleza? Perfeito. Só que aí ela diz o seguinte, em relação à determinação dessa parcela realizada do lucro líquido do exercício, analise as seguintes contas. O que acontece? A Lei 6.404, ela determina para a gente, né, o que compõe, né, essa parcela, como ela diz aqui, do lucro líquido do exercício,
para efeito de soma dos valores que a gente deve considerar para compor esse lucro, essa reserva, perdão, né, de lucros a realizar. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Ó? A primeira conta que ele vai mostrar para a gente, deixa eu mudar a cor da caneta de novo. Ó, ele vai falar aqui do lucro inflacionário, perdão, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui para eu já ir destacando as erradas. Ó, lucro inflacionário não faz parte, né, dessa contabilidade aqui. A gente não pode considerar o lucro inflacionário, né, como uma parcela do lucro líquido que excede a soma dos valores apresentados. Agora, resultado líquido positivo de equivalência patrimonial. Perfeito. Professor, onde que está isso daí? Isso daqui está na lei 6.404 de 76. Ela determina, né? Basicamente, isso aqui é basicamente a legislação. A gente não precisa fazer conta nenhuma nessa questão. Né? Mas por que eu estou contextualizando? Para que a gente entenda o que a gente está fazendo, beleza? Não valeria de nada eu falar para você, ó, isso aqui está correto, resultado líquido positivo de equivalência patrimonial. Isso aqui está errado, lucro inflacionário, mas não contextualizar aqui com um assunto, né, de dividendos. Então vamos lá. Lucro líquido na venda de estoque para empresa controlada. Isso daqui também não tem previsão na legislação. Simples assim, professor, por que isso aqui não é considerado? Porque não está na lei. Ponto final. Né? Agora, afirmativa número 4, ou conta número 4. Ganhos líquidos decorrentes da realização da reserva de reavaliação constituída enquanto permitida. Nossa, muito bonito, porém não está na legislação. E olha que interessante, pessoal. A grande sacada dessas perguntas, né, que tratam basicamente de legislação dentro da contabilidade, né, que não vão exigir ali um cálculo ou algo assim, é o seguinte: as alternativas erradas, elas estão muito bem construídas, né, elas chegam até a parecer que fazem um sentido, mas o que interessa para a gente, nesse caso, é conhecer a literalidade da lei, beleza? Então, ó, resultado líquido positivo de equivalência patrimonial, ok. Agora a última alternativa, vamos ver se ela tem ali algum... se ela está de fato ali paralela, né, com a lei, se ela bate com o que está na lei. Ó, ganhos líquidos em contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorre após o término do exercício social seguinte. Perfeito, pessoal, perfeito. Essas duas alternativas, portanto, ó, a número 5 e a número 2 compõem o nosso gabarito. Se a gente for aqui embaixo, a gente vai ver ó, número 5 e número 2, né? Número 2 e número 5, né? Para falar em ordem. Então a gente tem a letra D. Então, basicamente, pessoal, o que a gente precisa para resolver essa questão aqui? Primeiro, conhecer a legislação, que é o mais importante. Né? A gente precisa conhecer a Lei 6.404/76. Professor, eu preciso conhecer toda a legislação? Não. Eu preciso conhecer os aspectos que são importantes para contabilidade de dividendos e de reservas, beleza? E aqui a gente, né, contextualizou um pouco para a gente explicando o que é dividendo, o que é uma remuneração dos sócios, que por obrigação a empresa tem que destinar 25% do lucro líquido ajustado, né? Aqui, na verdade, ó, é dividendo, né? Coloquei dividende, né? Isso é obrigatório. Se o estatuto for omisso, a lei diz que ela tem que destinar 50%. Agora, se o estatuto é omisso e na Assembleia, antes de determinar sobre a distribuição dos dividendos, ela decidir, né, por um percentual, esse percentual também não pode ser inferior a 25%, beleza? Então é isso, pessoal. Ó, essa questão ela tem muito a ver com uma outra questão não é, eu ia falar Cefaz, mas na verdade é do ISS Rondônia, prova também da FGV, né, que eu vou passar, aproveitando, né, aqui que a gente já falou um pouco sobre esse assunto, eu vou passar para ela para a gente complementar esse assunto aqui de dividendos, beleza? Então vamos lá. Complementando aqui, galera, eu trouxe uma questão da prova da Secretaria de Finanças de Rondônia, realizada também pela FGV, né? Edital aqui de 2017, né? O famoso ISS Rondônia, né? Um cargo aqui de técnico tributário, se eu não me engano, né? Vamos lá, o que interessa para a gente aqui nessa questão? Como a gente estava falando de dividendos, eu trouxe ela para a gente, né, explanar um pouquinho mais sobre esse tema, para a gente ver o cálculo de dividendos na prática, já que na questão da Cefaz MT a gente não teve que calcular nada, beleza? Então vamos lá, o que dizia o enunciado dessa questão? Bom, ele dizia o seguinte, ó, em 31/12 de 2015, a companhia WWW apresentava o seguinte balanço patrimonial, tá? Então, primeira coisa eu vou destacar aqui, né, com marca-texto, só essa questão do ano, que é sempre importante a gente ter aqui em mente, porque conforme o ano muda aqui, né, nas questões de contabilidade, a gente vai ter cálculos para fazer, mas vamos lá, isso aqui é 31/12 de 2015, então a gente tinha aqui, né, um total de ativo, né, de 350 mil reais, total de passivo mais PL de 350 mil reais, e ele já deixava claro para a gente aqui, ó, a constituição do PL, né, o PL tinha capital de 150,
reserva de 25, reserva legal de 25 mil e um ajuste de avaliação patrimonial de 15 mil. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ó, no ano de 2016, agora a gente já teve uma alteração de ano, a gente já saiu de 2015 para 2016, a sociedade empresária auferiu receitas e incorreu em despesas, gerando um lucro líquido de 160 mil. Perfeito. Dado que a companhia WWW distribuiu dividendos mínimos obrigatórios de 25%, né? Então vamos lá, dividendos, né, de 25% do lucro líquido ajustado, assinale a opção que indica o valor dos dividendos a pagar em 31/12 de 2016. Né? Então vamos lá, ele quer saber o total dos dividendos a pagar em 31/12 de 2016. Então vou pegar aqui nossa canetinha azul para poder escrever. Bom, como que funciona isso daqui, pessoal? Para a gente distribuir os dividendos, a gente precisa calcular primeiramente o lucro líquido ajustado. Líquido ajustado, ajustado. Beleza. Esse lucro líquido ajustado, ele é calculado da seguinte forma. Primeiro, eu preciso do meu lucro líquido e depois eu vou fazer algumas alterações aqui. Vou mudar a cor da caneta aqui para vermelho para indicar as deduções. O que vai ser deduzido do lucro líquido? Aqui, a reserva legal, primeiramente, né? Além da reserva legal, a reserva de contingência. E aqui, depois dessas deduções, eu vou ter uma possível soma. O que é a soma que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma reversão, né? Colocar aqui reversão de reserva de contingência, beleza? Caso haja, né? Porque não é uma regra que eu vou ter sempre uma reversão de reserva de contingência, mas se eu tiver, eu preciso adicionar. E é uma lógica, né, pessoal? Se eu tenho que tirar a reserva de contingência, quando eu reverto ela, eu preciso adicionar essa reversão, beleza? Bom, continuando, o que mais que eu vou deduzir aqui para ajustar esse lucro líquido? Bom, eu vou deduzir aqui também a reserva de incentivos fiscais. A gente pode chamar também aqui de RIF, né? Reserva de Incentivos Fiscais. E por fim, eu vou deduzir a reserva especial, né? Especial de debêntures, né? De debêntures. Beleza? Essas são as deduções que eu vou fazer aqui do meu lucro líquido. Então aqui, aqui em cima eu vou ter o meu lucro líquido ajustado, que ele é o resultado disso tudo aqui, Ou melhor, deixa eu até colocar só o lucro líquido, porque eu coloco o lucro líquido ali embaixo, Lucro, deixa eu até escrever aqui inteiro para ficar claro, lucro líquido deduzido, né, de tudo isso daqui, com exceção aqui da reversão, que eu não vou deduzir, eu vou somar. Eu vou chegar ao montante aqui total, igual a lucro líquido ajustado. Beleza, pessoal? Esse é o lucro líquido ajustado. Então, aqui na questão, quais são as informações que a gente tem para apurar esse lucro líquido ajustado? Eu tenho o lucro líquido aqui embaixo, no montante de 160 mil. Então, já vou destacar aqui, lucro líquido igual a 160 mil. Beleza? Vamos ver, o que mais que a gente tem aqui? A gente não tem nenhuma constituição de reserva, a gente tem apenas a reserva legal, que é uma reserva obrigatória. Como assim reserva obrigatória? Vamos lá. Essa reserva legal que a gente está tendo aqui, por lei, a empresa é obrigada a destinar sempre 5% do seu lucro líquido a cada apuração de resultado para a formação dessa reserva legal. Só que essa reserva legal tem um limite. Qual que é o limite da reserva legal? É 20% do capital social. Então, desse valor aqui. Esse valor é o limite. Então, qual que é o primeiro passo que a gente faz para calcular a reserva legal? Vou colocar aqui embaixo para dar espaço. Primeiro, eu vou calcular o limite da reserva legal. Limite reserva legal, que ele é 20% do capital social, que é no montante de 150 mil. 20% vezes 150 mil. Então, esse limite ele é igual a 30 mil reais, beleza? Bom, já tenho limite, ou seja, eu não posso constituir mais que 30 mil. Agora eu vou lá para a reserva legal. Quanto que eu tenho aqui?
25 mil. Então, só tenho mais 5 mil para constituir. Vamos ver quanto que daria 5%, que é o segundo passo. Eu vou calcular aqui agora a minha reserva legal. A reserva legal ela é 5% do lucro líquido, que nesse caso aqui é no montante de 160 mil. Né? Então, eu vou tirar aqui lucro líquido, eu vou colocar aqui direto 160 mil. 5% vezes 160 mil. Então, o resultado dessa conta, né, 160 mil, 5% daria 8 mil. Beleza? Então, 5%, né, eu poderia constituir 8 mil, mas eu só tenho agora um limite de 5 mil. Como assim limite de 5 mil, professor? Eu tenho 30 mil, mas como eu já tenho 25 mil aqui constituído, sobra para mim quanto? 30 mil menos 25, vai sobrar 5 mil. Então, eu não posso constituir aqui os 8 mil. Eu vou constituir quanto? 5 mil. Então, eu vou vir aqui, reserva legal, já para ajustar esse lucro líquido no montante total de 5 mil reais. Vou até colocar aqui um menuzinho para indicar que ele está subtraindo, beleza? Eu não tenho constituição de reserva de contingência ou qualquer outras reservas aqui nesse momento. Então, não vou precisar ajustar mais nada. Apenas aqui a minha reserva legal, beleza? Então, 160 mil menos 5 mil é igual a 155 mil. Beleza, agora a gente já tem o nosso lucro líquido ajustado. O que a gente precisa fazer agora? Calcular os dividendos. E como que eu vou calcular os dividendos? Vou mudar aqui a cor da caneta, vou colocar aqui uma caneta preta, dividendos, que é o que a questão está pedindo, né? Dividendos. Como que é o cálculo dos dividendos? Eu vou pegar aqui, 25%, que é o valor que a questão me deu, desses 155 mil. Isso daqui é igual a exatamente 38.750 reais. Beleza, pessoal? Esse é o valor dos dividendos que a gente vai ter que constituir. Né? Então, basicamente, quais foram os passos que a gente seguiu aqui para chegar nesse resultado? Primeiro, a gente calculou o lucro líquido ajustado. Né? Ou melhor, a gente primeiro explanou sobre o lucro líquido ajustado, mas o primeiro passo realmente, se a gente for observar, é calcular o limite da reserva legal, né? E depois calcular a reserva legal. Calculado a reserva legal, eu vou poder ajustar o meu lucro líquido. Se eu tivesse reserva de contingência, incentivos fiscais especial, a questão ela deveria ter me trazido essas informações. Como ela não trouxe, isso quer dizer que a empresa não vai constituir essas reservas e por conta disso eu não preciso me preocupar em ajustar o lucro com elas, beleza? Eu só precisei ajustar exatamente aqui, a reserva legal. A resposta, vamos lá, letra A 30, letra B 33.750, letra C, letra D, olha aqui, letra D 38.750. Beleza, pessoal? Eu trouxe essa questão só para realmente complementar, já que a gente tratou dos dividendos na questão anterior da Cefaz e a gente não tinha feito um cálculo de dividendos na prática. Beleza, pessoal? Um abraço.